Peço licença, Monsenhor Padre Jonas, para falar ao povo. Território fundado a partir de seu carisma. Saúdo todos os padres, todos os diáconos, de maneira muito especial. Meu querido diácono Nelson Correia, que tem tanta importância na minha vida. Obrigado. Seminaristas, meu povo querido, gostaria de fazer uma pequena ponte entre tudo que nós refletimos na manhã de hoje. O evangelho que foi escolhido do segmento do encontro que Jesus faz com os discípulos de João e os transforma em seus discípulos a partir da experiência que eles fazem do próprio Cristo, de reconhecerem nele o Salvador. Com o evangelho de hoje, desta definição tão clara que Jesus faz através de uma regra de cidadania, de pagar imposto, e que tem repercussões direta na vida espiritual. A palavra de hoje, ela nos apontava para o tempo da permanência. A pergunta que os discípulos fazem para o Mestre: Jesus, onde é que o Senhor está permanecendo? Não é essa? Não foi a pergunta que a gente leu e que nas versões de alguns está: Senhor, onde moras? E nós falamos justamente da profundidade do verbo permanecer, como sendo muito mais sugestivo que o verbo morar. Senhor, onde é que o Senhor permanece? E ele responde: vinde e vede. Vinde ficar comigo para descobrir onde eu permaneço. Vinde viver comigo para experimentar a vida do mesmo jeito que eu experimento. O segmento de Jesus, na especificidade daqueles apóstolos, daqueles discípulos, passava por estar com Ele, aprender com Ele, viver com Ele e incorporar dele um jeito de ser. Receber um selo, receber uma identidade que possa nos marcar no mundo como diferentes, como aqueles que já estão num processo de diferenciação de tudo aquilo que nós encontramos, de todos os tipos de pessoas que nós encontramos pelo mundo afora. Jesus fala de maneira tão interessante, tão incisiva: o que é de César, dê a César; o que é de Deus, é a Deus que se dá. Define claramente o lugar da permanência, o lugar da escolha, o lugar da marca. Eu tenho as marcas no meu coração. Um dia fiquei padre, deitei, tão bonito, não é? Na ordenação nós nos deitamos, nós vamos para o chão, para ter a possibilidade de ali receber uma marca indelével, que não pode mais ser retirada, por isso sacramental, que nos retira daquela condição anterior, nos redime e nos coloca como agora homens consagrados que estão a serviço do altar, a serviço da pregação, a serviço do evangelho, a serviço da missão, com um comprometimento diferente, não com privilégios, mas com responsabilidades. O padre não tem o direito de se sentir privilegiado em nada. Nós temos que nos sentir responsáveis. A marca que eu recebo do Senhor no dia da minha ordenação me coloca no mundo como sendo um referencial que a partir daquele momento está totalmente comprometido com o processo da evangelização, da transformação e do encaminhamento, para que nós possamos compreender que seguir Jesus é a gente permanecer nele.
é a gente permanecer com Ele e aos poucos ir recebendo, pela força dos sacramentos em nós, pela força da vida espiritual, pela força que fazemos na experiência de Sua palavra, do conhecimento da teologia, no conhecimento das virtudes, dos caminhos que o Senhor ensina, para que aos poucos a gente se transforme naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos. E a gente sabe que se a gente quiser aprender bem, nós teremos que permanecer. Sabe, minha gente, hoje de manhã nós dizíamos que o grande desafio que a gente precisa viver todos os dias no nosso discipulado de Jesus é a gente ter coragem de quebrar as fachadas das nossas falsas felicidades, porque Deus não pode trabalhar em fachadas. Deus só pode trabalhar a partir de realidades concretas. Deus não pode fazer nada com o meu coração se eu insistir em permanecer-me hipócrita. Deus não pode agir no coração daquele que insiste em permanecer na hipocrisia. É por isso que o tempo todo a liturgia nos ensina que para a gente se aproximar do altar, nós precisamos retirar as nossas máscaras. É por isso que nós começamos a nossa celebração pedindo perdão. Às vezes é tão vergonhoso pedir perdão, não é verdade? Você tem que calcar o seu orgulho, a sua vaidade, para você chegar humildemente diante do outro e falar: olha, desculpe-me, eu errei. Eu não fui o melhor ser humano que eu poderia ter sido, desculpe, eu errei com você, eu lhe traí. Isso é muito doloroso, isso é muito difícil. Por quê? Consiste em quebrar dentro de nós uma série de coisas que nós vamos acostumando a guardar e até estabelecer a nossa existência a partir dessas hipocrisias, dessas falsidades. Por isso é tão difícil a gente ser verdadeiro muitas vezes, dá trabalho. Nós começamos a nossa liturgia assim, ensinando que é possível estar aqui, participar desta grande festa. É só pedir perdão. Me perdoa, Senhor, me perdoa pela minha fraqueza. O segmento de Jesus passa o tempo todo pela autorreconciliação. Eu me reconcilio comigo mesmo o tempo todo, eu me aceito como humano o tempo todo, e assim, ao me reconhecer humano, eu dou a Deus a oportunidade de ser em mim. O cristianismo é uma proposta ousada. Viver a experiência do segmento de Jesus, viver essa experiência hoje fantástica, bastante clara, de ter em nós o selo daquilo que é divino. Você carregar na alma essas marcas, a eternidade nos encostou. Nós aprendemos uma religião, nós vivemos, experimentamos uma religião que nos ensina que a eternidade de alguma forma já está esquecida entre nós, semeada, jogada dentro de nós, e que agora o desafio é fazer crescer isso, com tudo aquilo que pode avançar, fazer caminhar rapidamente dentro de nós, essa eternidade que nos espera, mas que no tempo já começa. O discipulado de Jesus, quando Jesus me convida, vem, segue-me, permaneça comigo, o que Ele está fazendo é justamente: venha, qualifique a sua humanidade, olhe para mim, queira ser como eu, tenha como referencial de atitudes, de gestos, de pensamentos, a mim, que sou manso, humilde de coração. Permaneçam comigo. É interessante que nos relatos evangélicos nós vamos identificar que há sempre três figuras que, quando todo mundo some, eles estão lá: Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Eles quiseram ver de perto. Foram discípulos, foram apóstolos que tiveram uma experiência muito profunda de Jesus, porque talvez fossem os piores. João chegou para seguir Jesus tendo um apelido terrível:
Sabe qual era o apelido de João? Filho do trovão. Pode ser uma boa coisa, uma coisa dessa? Isso devia ser explosivo, devia ter um temperamento insuportável. Filho do trovão. O bicho soltava raio para todo lado. Gente, Jesus foi amansando o coração daquele homem de um jeito. Jesus foi transformando os sentimentos de João, foi colocando nele misericórdia, foi colocando nele um coração sensível, amante. Tanto é que é um dos homens que mais tem sensibilidade para contar as histórias de Jesus. Agiu no coração, foi amigo de João, porque João fez questão de permanecer com ele um pouco mais, porque talvez pudesse perceber isso. Epa, eu sou um dos piores desses aqui, eu tenho que ficar perto do homem, senão eu não vou conseguir. Está vendo como não tem problema a gente ser muito ruim? É só você ficar pertinho dele. Presta atenção em Jesus. Você que tem mais dificuldade, você que tem um temperamento terrível, difícil, você que parece um trovão quando vive, que dá raio em todo mundo, derruba todo mundo, queima a árvore se deixar. O que João fez foi permanecer com o mestre, porque ele sabia das limitações que possuía. E aqui entra, minha gente, uma coisa fantástica. Quando nós somos honestos com os nossos limites e buscamos alguma coisa que nos faça superar, ninguém pode nos segurar na vida. As pessoas que fazem a diferença no mundo são aquelas que reconhecem a sua fraqueza, a sua fragilidade e dão um jeito de correr atrás para que essas fragilidades não sejam determinantes. A honestidade humana diante dos limites que possui. Não é verdade? Quando você descobre qual que é o meu grande problema na vida, descubra qual é, identifique para você quais são as grandes dificuldades do seu temperamento, olha com honestidade para isso e começa a trabalhar a partir deles. Sou ciumento, padre. Primeiro, tenha coragem de assumir que tem ciúme, que geralmente quem tem não assume. Tenho horror de quem tem ciúme, não é? Aí senta em cima do rabo. Você já observou como o ciúme provoca coisas ruins na vida da gente? Porque a gente tem ciúme, a gente mente, inventa histórias. Quando você vê que o outro está conseguindo um pouco mais que você, você permite que aquele sentimento estragado venha para fora. É o que certamente você acha que no meio dos apóstolos, dos discípulos, não tinha esses sentimentos? Claro que tinha. Mas João permaneceu, fez de tudo para estabelecer uma intimidade com o Senhor. Olha Simão, minha gente, o que esse homem poderia ter dado na vida? Duro, troncho, né? Como diz a gente, né? Não sabia nem conversar, só sabia pescar. O mesmo Jesus fez com ele. A mesma história da samaritana de sentar lá e ficar tricotando com ela, para querer saber da vida dela. Jesus deve ter feito com Pedro, e muitas vezes não deve ter sido fácil a aproximação de Jesus e Pedro, que Pedro era cabeça dura. Mas eis que ele se rende e começa a viver uma experiência de Jesus, que depois da morte, depois da ressurreição, tem o seu ápice. Quando Pedro resolve voltar para pescar depois da desilusão do Calvário e descobre que já não tinha mais como viver do mesmo jeito. Os evangelhos não narram, mas eu fico imaginando que deva ter sido muito emocionante quando eles voltaram para pescar, olharam um para o outro e descobriram que eles não podiam mais viver só de pescaria. Não é verdade? E a expressão litúrgica que nós usamos, Ele está no meio de nós, nasceu assim. Quando Pedro certamente olhou para João, lembrou como ele era, e lembrou
e viu como ele estava naquele momento, a transformação que aconteceu no coração de João, desde o momento em que Jesus entrou na vida dele, olhar para João e perceber que ele não era mais a mesma pessoa. Joãozinho, você está melhor, hein? O que aconteceu com você, rapaz? Aí João deve ter falado: é, Pedro, mas você também não é diferente não. Você é outra pessoa. E juntos eles descobrem: ele está no meio de nós. Porque se ele não estivesse no meio de nós, nós já teríamos voltado aos nossos defeitos antigos, nós já teríamos nos despencado pelos penhascos das nossas limitações. Por isso não dá mais para voltar a pescar. Depois que Jesus passou na vida de João, depois que Jesus passou na vida de Pedro, eles nunca mais foram os mesmos, porque eles permaneceram com ele. Sabe, minha gente, o grande desafio que nós precisamos viver todos os dias é esse. É muito difícil permanecer em Deus. Não é brincadeira permanecer em Deus, porque a vida em Deus requer disciplina. E não estou falando apenas de disciplina de hábitos, não. É disciplina existencial. Quando você descobre que você precisa focar a sua atenção naquilo que é essencial, porque senão você se perde. Sobretudo no mundo de hoje, onde os estímulos são todos para a não permanência. A construção de fachadas é o que está acontecendo o tempo todo na vida humana. Desde que uma criança entre na escola, o risco de uma pedagogia que nos ensine a falsidade, a hipocrisia, o fingimento. Desde uma religião que também possa ser pautada em fingimento e hipocrisias e repetições de ritos. E o total esquecimento de que a adesão ao Cristo, a vida nele, consiste em você ter a mente e o coração transformados o tempo todo por Ele. Caso contrário, é infértil. Infértil. E todos os desdobramentos das fachadas, que muito cedo, infelizmente, nós começamos a aprender, ou nós começamos a revestir as nossas crianças, ou nós neutralizamos a nossa consciência para a gente dormir um pouquinho mais tranquilo. Na tentativa de dormir um pouco mais tranquilo, você anestesia a sua consciência, você deixa de fazer o seu julgamento todos os dias daquilo que é certo, daquilo que é errado. Quando você deixa de fazer a faxina da sua casa, permitindo que os lixos do mundo venham ser depositados dentro das nossas casas, dentro dos nossos quartos, nos nossos ambientes de convívio. As fachadas da felicidade que impedem, colocam um obstáculo para você não permanecer em Deus. Veja bem que Jesus em outro momento usa o verbo permanecer para falar da figueira, que para produzir frutos é preciso permanecer. A videira precisa permanecer ligada ao solo, às suas raízes, porque senão não tem fruto na árvore. Semana passada Jesus faz uma crítica terrível no Evangelho, mandando cortar a figueira que não estava dando frutos. De vez em quando nós precisamos mandar cortar, é o que está dando fruto errado. Nós não podemos mais nos calar diante das atrocidades que estão acontecendo no mundo de hoje, nas crises que têm assolado as nossas casas, as nossas famílias. Minha gente, se Jesus não mudar o nosso jeito de ser pai, o nosso jeito de ser mãe, de que vale dizer ser dele seguidor? De que vale dizer ser dele seguidor, se não muda o meu jeito de amar os meus filhos, o meu jeito de cuidar da minha família?
Se Jesus não muda o meu jeito de entender a vida humana, aqueles que estão do meu lado, de que serve essa religião? Permanecer é você ter o rótulo. De quem é esse rótulo? Qual é o rótulo que você traz no coração? Qual é o rótulo que você escolheu trazer na consciência? É o ensinamento de Jesus? Ou essa consciência laxa nos dias de hoje, que tem cada vez mais tomado conta de nós, porque ela é muito confortável, e ela gera um estado confortável temporário? Sabe por que é difícil quebrar as fachadas das pseudo-felicidades? Porque mesmo sendo nocivas e destrutivas, elas são atraentes e confortáveis. A droga é assim. A droga gera uma satisfação temporária. A prostituição socializada é assim. Ela gera um conforto temporário de que você está sendo amado, porque o outro está usando o seu corpo. A sua solidão foi diminuída no momento em que o seu corpo gerou uma sedução, um processo de encontro. É difícil quebrar a fachada dessa pseudo-felicidade que está envolvendo os filhos de vocês. Eles acham que estão felizes. Gente, é lamentável a gente ver que aos 12, 13 anos, os nossos jovens já estão consumindo álcool, que os nossos jovens já estão aprendendo a beber, que os nossos jovens estão fumando maconha, que os nossos jovens estão consumindo crack. Pelo amor de Deus. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. É lamentável que as nossas meninas aos 14 anos tenham vida sexual ativa e dentro das nossas casas, porque a gente acha que é mais segura ela dormir com o namorado dentro de casa. Que isso? Que valores são esses? Enquanto seu filho é menor de idade, quem manda nele é você. Não é ele que tem que trazer para dentro de casa as regras que a família vai seguir agora, porque ele é fruto de um tempo onde não se existe disciplina para nada. E quando ele grita aos 14 anos e começa a dar ordem para os pais, é porque muito cedo ele desaprendeu de ser obediente. Desaprendeu de ser obediente muito pequeno. Só que dá trabalho mexer nessas estruturas, minha gente. É mais confortável você deixar sua filha dormir com o namorado, sim. É mais confortável, não vai gerar conflito. Mas prepare-se. Mais cedo ou mais tarde, estourará dentro de vocês uma crise muito pior do que aquela olhar que pode gerar. Olhar no olho do filho e dizer: aqui nessa casa você participa, mas quem manda somos nós. Permanecer em Deus é isso. É você não se desprender dos valores. Álcool, nem socialmente. Extirpe o mal que tem destruído milhões e milhões e milhões de famílias todos os dias. Essa desgraça do álcool, se a gente não pregar contra isso, isso vai se tornar cada vez pior. Eu não li nos livros para contar para vocês, não. Eu senti na pele. E sei o quanto é duro a gente não ter vontade de voltar para casa, porque sabe que vai encontrar um contexto que não é nada agradável de ser saboreado. Se o seu amor a Jesus, se a sua adesão, se o seu seguimento
não é capaz de fazer você fechar as portas para os vícios que te destroem e consequentemente destroem as famílias a família que você construiu, as pessoas que você ama. Você precisa rever o significado da permanência. Você corre o risco de portar um compromisso muito fútil com o Senhor. Todo aquele que quer se recuperar de um processo vicioso terá que lutar, e para vencer é preciso permanecer nele. É o Senhor que nos fortalece todos os dias para a gente acordar, levantar e estabelecer um novo pacto com a vida. Eu vou fazer de tudo para que o meu coração seja um lugar onde o Senhor possa viver. Eu vou fazer de tudo para que o meu coração seja um lugar onde o mundo tenha a oportunidade de ser melhor. Proteja o que é seu, minha gente. Proteja o que é seu. Converse com seus filhos. Mostre para eles que a proibição é porque você ama. E retire o que tiver que retirar de dentro da sua casa. Não tenha medo de fazer a faxina, porque o diabo tem passeado dentro das nossas casas e deixa muita coisa por lá. E depois você já não sabe mais o que é do diabo e o que é santo. A mistura é tão terrível que depois você já não sabe mais o que é certo e o que é errado dentro de você. Valorize-se. Valorize-se. A permanência no Senhor nos ensina o bom gosto, não tenho dúvida disso. Quando nós experimentamos a presença de Jesus na nossa vida, quando já não dependemos mais do que o outro fala, do que o outro fez, quando a nossa experiência já está devidamente solidificada, como sendo um princípio que nos norteia, um caráter que nos orienta, você começa a ter um pouco mais de cuidado para escolher. Permaneça no Senhor, viva o segmento com essa radicalidade, sim. Você não vai perder o gosto pela vida, é o contrário. Tudo aquilo que é nocivo precisa ser jogado fora. Nós não temos mais como conviver com os venenos do diabo. Não temos mais como sorver o remédio de Deus e os venenos do diabo ao mesmo tempo. Ou você vai sorver e alimentar dos remédios de Deus, ou você vai sorver, viver e alimentar-se dos remédios do diabo. E a palavra nos fala: o salário do pecado é a morte. Mais cedo ou mais tarde, a notinha chega, vai ter que pagar, porque o diabo é assim. Ele nos seduz, ele nos cria um conforto, e quando ele vem para cobrar, a notinha é alta. Ouvi uma história ótima semana passada. Uma pessoa que trabalha comigo perdeu o pai. Aí disse que estava lá naquele sofrimento, no velório, lá em Minas. Aquele sofrimento da família, aquela coisa toda. Nisso atravessa pela sala o agente funerário. Passa pelo defunto com muita reverência, cumprimenta. Meus pêsames, meus pêsames. Aí dá o abraço na viúva e fala no ouvido: eu sei que a hora não é propícia, mas quem vai acertar comigo essa notinha? A hora não é propícia, mas alguém vai ter que pagar essa notinha. E o defunto será lembrado em 36 prestações sem acréscimo. O diabo faz a mesma coisa com a gente. Empacota a gente para enterrar. E depois, na hora do nosso choro, do pior momento, ao invés de nos dar o alento, o que ele faz? Entrega a notinha.
E depois a gente não entende por que a nossa vida às vezes está ruim. Por que às vezes a nossa vida está naquela lei de Murphy, tudo dando errado, uma coisa atrás da outra, não é verdade? É porque às vezes nós estamos fazendo a nossa opção pelo veneno do diabo. Cuidado, minha gente. O veneno do diabo parece saboroso, ele é saboroso, mas a consequência dele na vida não é brincadeira. Você sabia que hoje existe uma estatística dizendo que aumentou muito, mas muito mesmo, a contaminação de velhos com o vírus do HIV? Vocês sabiam dessa informação? Você sabe o que é, em partes? Os bailes da terceira idade. É. A minha mãe está proibida de ir já. Veja bem, o movimento de terceira idade é uma maravilha. Oferecer a esse tempo da vida um entretenimento, uma coisa boa, não é verdade? Mas eis que o diabo sacudiu o seu rabo na direção da velharada, e a velharada dançou no rabo do diabo, e está dançando em muitos lugares. Velho sem vergonha, safado. Gente, os nossos idosos estão expostos ao veneno do diabo aqui, nessas coisas que aparentemente eram para ser boas. Está vendo? Às vezes as coisas nascem nas boas intenções e depois o resultado é terrível. Por quê? Porque o diabo coloca o seu rabo. Quem sabe a gente põe uma cervejinha para vender lá no baile? Quem sabe a gente põe um cunhaquezinho para animar a velharada? E os velhinhos, tadinhos, que só querem ser felizes, de repente começam a viver uma vida promíscua, numa época em que já estava todo mundo precisando pegar o terço e fazer uma oração. Você não precisa viver assim. Viver com dignidade esse tempo da vida, a velhice precisa ser vivida com dignidade. E o rabo do diabo entra em tudo que é estrutura para poder fazer com que o desumano entre. Você sabe que a missão do diabo é desumanizar, né? O humano é bonito, o desumano não. Faz isso com os nossos jovens. Longe vai o tempo em que as nossas crianças conseguiam viver com tranquilidade a sua infância, tendo o direito de serem crianças, sem terem a necessidade de ficarem parecendo pequenos adultos desse tamanho, participando das nossas conversas, vivendo os nossos conflitos, numa época em que elas não estão preparadas para sentirem e ouvirem tudo que estão ouvindo e sentindo. É você. Dizem que no tempo da escravidão, do exílio, as mulheres, elas tinham um papel fundamental dentro de casa. Eram elas que fechavam as portas das casas e restabeleciam nos filhos e no marido o clima de liberdade. Não é bonito isso? Foram escravos o dia inteiro, porque não tem como. O exílio está acontecendo, estamos escravizados. Mas quando entramos aqui dentro de casa, ninguém vai nos escravizar mais. Vamos ser livres. É o que você precisa fazer. É o que eu preciso fazer. Provocar a liberdade na vida de quem passar por nós. Você provocar essa liberdade. Sem precisar ser esquisito e feio. Não seja adepto, não traga dentro de você esse estereótipo terrível, que aquele que segue Jesus é esquisito e feio.
Não estou falando de feiura estética, não. É de comportamento. Aquela que eu assumi na minha vida, naquele tempo que o padre Léo olhou e falou para mim assim: sua conversão te fez mal. De você mostrar que é possível ser de Deus assim. E que você, no momento em que você assume esse desafio na sua história de fazer a diferença, você estabelece com o Cristo, de fato, um discipulado. Você é dele discípulo. Acontece em mim, acontece em você. Lá na fila do cachorro quente. Você sabe que o acampamento às vezes é mais importante lá na fila do cachorro quente do que aqui, né? Porque lá na fila do cachorro quente você atua como cristão, você dá testemunho. A maneira como você trata os que estão ao seu lado. O acampamento, não se iluda. Tudo dentro dessa canção nova está preparado para a sua e para a minha conversão. Desde a hora em que chegamos até a hora em que vamos embora. Tudo pode ser gesto de conversão. Eu estou no restaurante, eu estou em processo de conversão, porque lá vou encontrar muita gente aborrecida, gente querendo passar na minha frente, gente mal educada, gente grosseira, gente azeda, em todos os aspectos. E você vai ter que exercitar a sua caridade. Não é hipocrisia, caridade. A missa que nós celebramos, ela se estende, ela se derrama, ela é tão grande que ela é derramada. Ela não cabe nas vasilhas do nosso coração. Ela se estende pelos dias. A gente vai levando as consequências da missa. Porque Jesus não termina. Jesus continua em nós. E nele eu preciso permanecer a cada momento e a cada instante, ainda que eu tivesse participado de uma única Eucaristia na vida. Uma única Eucaristia eu participei, e ela nunca mais terminou dentro do meu coração. Isso é permanecer em Deus, isso é levar Jesus por onde nós vamos, isso é fazer com que a nossa vida seja na dele pautada. É como se um dia hoje, graças a Deus isso não vai acontecer, mas você fosse privado definitivamente de receber o sacramento da Eucaristia. É igual aquele filme, né? Um Sonho de Liberdade. Lembra daquele prisioneiro que passou um mês dentro da solitária? E depois um dos guardas, um dos companheiros dele falou assim: deve ter sido insuportável ficar um mês dentro da solitária. E ele disse assim: não, eu ouvi música o tempo todo. Como se lá não tem música? Eu ouvi a música que já está dentro de mim. Já ouvi tantas vezes que está dentro de mim. Não é assim? É tão inerente a mim, é tão dentro de mim, que eu já não sei mais. Gente, o desafio de viver o cristianismo está aqui. Eu nele me transformar. E nele me transformar tanto que já não sei mais o que é meu, o que é dele. Casei com ele em comunhão de bens. E espero não haver nunca nenhum divórcio que me retire dele. É a gente poder olhar para você e perceber que você é bom. Não tem gente que você olha que você percebe que ele é bom? Não precisa falar nada, carinha boa. O contrário também é verdadeiro, né? Você olha para a pessoa, já dá aquele frio que sobe da coluna. Não tem? Tem gente que já olha para a gente assim, né? Não. É engraçado isso, gente. À medida em que a gente vai crescendo em Deus, as nossas feições vão sendo mais leves, vão ficando mais leves. Eu não sei o que você acha disso, mas eu já cheguei à conclusão que o Padre Jonas não precisa pregar nenhuma palavra mais.
O motivo é um só. O Padre Jonas já entrou tanto na vida e no coração, ele já entrou tanto na nossa vida e no nosso coração, que se hoje ele resolvesse ficar em silêncio, ele já poderia ficar. Sabe por quê? Ele é uma pregação. Ele é. Agora eu vou dizer uma coisa: não é privilégio do Monsenhor Jonas Abib ser a pregação, é seu também, é nosso destino, viver o nosso cristianismo de um jeito que ele se transforme em testemunho. E esse aplauso natural de vocês a ele, isso não é bajulação, isso não é idolatria, não é não. Isso é reconhecimento de um testemunho vivido. E é maravilhoso quando a gente encontra cristãos de verdade que merecem ser aplaudidos. O mundo está carente de homens que merecem ser verdadeiramente aplaudidos pela vida que viveram, pelo exemplo que nos deram, por aquilo que construíram. O aplauso do reconhecimento que nos coloca na perspectiva dos santos. Por que eles estão no altar? Para que todos olhem para eles. O altar não é o lugar da vaidade, é o lugar do testemunho. Não podemos olhar para o lugar, para o púlpito, para o destaque como sendo uma vaidade. É o lugar do testemunho. Quanto mais alto for o lugar em que você estiver, maior será a necessidade do seu testemunho. Tá bom, trabalho no meio de um monte de advogados, é lá que você tem que testemunhar e receber o seu aplauso como cristão, porque eles descobrem que você tem um caráter diferenciado, que você é capaz de tratar das questões humanas e do direito com uma lisura específica. Honre a tua profissão, seja cristão na sua profissão, não abra exceções no seu cristianismo. Agora aqui eu vou ter que fazer de outro jeito, porque não dá para aplicar aqui dentro as regras do Evangelho. Mentira! Se o Evangelho não pode ir com você, então não vá. Se lhe for dada uma oportunidade de trabalho, de lugar, de vida, de qualquer coisa, e se você tiver que deixar Jesus do lado de fora, não faça isso. Não faça isso, leve Jesus com você. Olha, gente, e vou dar um testemunho. Nos lugares mais inusitados que eu estive ao longo destes 3 anos, que estou vivendo esse tempo diferente na minha vida, eu vou dizer para vocês que nos ambientes seculares, lá eu encontrei uma receptividade, um carinho e um respeito por aquilo que eu sou, que muitas vezes nem em algumas sacristias eu recebi. Por quê? Porque não abro mão de levar Jesus. Se eu tiver que estar lá, é para levar Jesus comigo. E quando as pessoas reconhecem que você está sendo autêntico, que você está fazendo o seu trabalho e que você não está abrindo mão do Cristo a quem você serve, você será aplaudido como cristão. E não estou falando desse aplauso que você fez agora não. É aquele aplauso que ninguém escuta quando o outro chegar dentro de casa e contar uma história em que você participa, em que você é o protagonista, honrado de ter visto um ser humano melhor. É aquele aplauso que você não vai escutar, mas que alguém vai lembrar daquela sua atitude naquele momento, quando ele chega e conta para a esposa: nossa, o senhor não sabe o que eu vi hoje. E aí conta uma história em que você protagonizou. Não importa onde nós estejamos, não importa em qual a função nós estejamos desempenhando um papel, como médico, como dona de casa, como mãe, como pai, como filho, como amigo, como engenheiro, como artista, como padre, você carrega no coração
a marca indelével: Jesus é contigo, Jesus está em você. Olha que responsabilidade isso, meu Deus. Pensar que você é um sacrário, porque você leva Jesus com você. Você leva Jesus em você. Permanecer nele é isso. É sentir que ele está perpassando todas as dimensões da sua vida, todas as dimensões da sua existência. E conversão é isso, é você adiantar para que este território humano, corpo, mente, espírito e coração, estejam cada vez mais tomados por ele. Porque a mim só interessa isso. Eu não quero ser parecido com artista nenhum. A mim interessa parecer-me com Jesus. O resto é o seu espaço de autenticidade, de você descobrir que a sua diferença, o seu diferencial, é o que vai fazer você ser um cristão atuando neste ou naquele lugar. Mas o Cristo é o mesmo em todos nós, o mesmo que dá ao padre Jonas o motivo de ser quem ele é hoje, que age no coração de cada um, estabelecendo-se como o pilar fundamental. Aí você pode, a partir do momento que você tem Jesus dentro do seu coração, você pode vivê-lo ao seu modo, com as suas características, com o seu jeito. Por quê? Porque tudo isso já está tomado por ele. Na sua profissão, lá no lugar onde você mora, fazendo o que você faz, na missão que você tem, descobrir nos mínimos detalhes da sua vida a oportunidade de segui-lo, de sê-lo, de fazê-lo presente e poder com a sua vida levar os outros a proclamarem: ele está no meio de nós. Podemos contar com você? Podemos? Jesus pode contar com você? Olha quanta gente vai voltar transformada para casa então com esse compromisso. Seguidor de Jesus. Agora, estar aqui significa que o Senhor pode contar comigo. Eu quero que isso seja uma verdade em mim. Eu quero comprometer-me publicamente mais uma vez. Esse carnaval é para mim um momento em que eu renovo com o Senhor o compromisso de ser Ele por onde eu for. E é maravilhoso a gente pensar, minha gente, que ninguém aqui está livre ou está fora dessa possibilidade. Jesus conta com os mais miseráveis aqui, porque os grandes amigos dele foram retirados de grandes misérias. Os verdadeiros amigos de Jesus foram homens e mulheres retirados do lodo da miséria. Se aconteceu com eles, pode acontecer comigo e com você também. E você pode ser elevado da condição de um homem miserável a um grande amigo de Deus. Você pode, da condição de mulher miserável, ser elevada e dizer com toda força: eu sou uma grande amiga de Deus. Deus conta comigo o tempo todo, eu não deixo Ele na mão. Tudo que eu posso fazer para que o seu reino comece aqui, eu vou lá e faço.
Se tem alguém passando fome, eu vou lá e ajudo. Se tem alguém precisando de uma ajuda, eu vou lá e faço. Se tem alguém precisando de uma palavra, eu vou lá e consolo. Se tem alguém perdido nas drogas, eu vou lá e tento ajudar. Porque essa é a frase: eu estou aqui, Senhor, pode contar comigo, no meio de tanta gente indiferente, de uma sociedade de fachadas, de construção de hipocrisias. Eu quero que o Senhor conte comigo. Nasci na beira do rio Mata-Cavalo, lá no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga. Tinha tudo para dar errado, de verdade, tinha tudo para dar errado, e Deus tem me concedido uma graça imensa, de ser um homem feliz, de acreditar cada vez mais no poder do meu sacerdócio, no poder da palavra que Ele me concede, o poder de agir, de fazer, de ser, no mundo de hoje, alguém que não desiste. Não quero desistir, eu estou aqui. E sabe por que eu estou aqui? Porque eu fiquei sabendo que você estaria também. E eu vim aqui porque eu sabia que quando eu olho para você, quando eu vejo você querendo acertar, quando eu vejo você também no seu processo de luta, eu me renovo na minha luta também. E aí eu descubro que o reino de Deus é adiantado assim. Ele se adianta entre nós, quando nós nos encontramos, quando nós trocamos esse olhar de esperança, quando nós nos animamos mutuamente. Não desista. Hoje o que eu quero dizer para você é isso: não desista, não se acomode nas suas misérias. Nunca permita que o mundo retire de você o direito de permanecer com Ele. É direito seu. Nas águas do batismo você recebeu esse direito, permanecer no Senhor, de ser um grande homem, uma grande mulher, porque todo aquele que permanece no Senhor torna-se grande, merece aplauso, merece ser vivido. Olha bem para o céu agora, fala assim: Jesus, não desista de mim. Mesmo que eu lhe dê motivos para você ficar decepcionado comigo, hoje eu estou aqui para renovar com teu coração esse pacto de amor, de ser contigo, de estar contigo, e de poder levar a todos os lugares do mundo a força da tua presença. Então agora respira fundo. Volto a dizer, nós saímos dos mais diferentes lugares. Eu contei o meu, da beira do rio Mata-Cavalo. Você pode ter nascido lá no canto do mundo. Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. E a gente poderia provocar um grande sorriso em Deus agora, não é? Não é bom a gente ver sorrir quem a gente ama? Vamos ver sorrir a Deus agora, neste momento, com essa canção nova inteira, voltando os olhos para Ele e podendo dizer que nós estamos aqui.